viva contra a contaminación. Tú eres la energía que me carga hoy. Una arboleda que dá sombra a tu casa. Olá, bons ventos. E ao som da música La Cumplicidade, do grupo porto-riquenho que toca reggae, com o nome Cultura Profética. Hoje vamos praticar a amizade, como eu sempre falo, ou praticar a nossa cumplicidade, junto a 8 pessoas inspiradoras, 8 histórias, 8 pensamentos peculiares, com as melhores respostas destes participantes do podcast Reset Humano, que nos fizeram refletir nesse segundo semestre de 2020. Falo segundo semestre porque o podcast Reset Humano nasceu em junho. Desde que nasceu o projeto Reset Humano, através do seu podcast, tenho apresentado músicas, tenho apresentado pessoas, tenho lido crônicas que eu mesmo escrevo e sempre uma entrevista muito singular. Como a música diz, nossa energia e vibração se complementam. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast com o episódio número 37 do projeto Reset Humano, com os melhores momentos de 2020. Você que me ouve no Brasil, nos Estados Unidos, aliás, uma grande audiência vem dos Estados Unidos, e nos outros 20 países que prestigiam o podcast Reset Humano, muito obrigado por me ouvirem. 2020 está chegando ao fim e hoje vou apresentar 8 histórias, 8 aventureiros na vida, 8 trekkers e montanhistas, 8 pensamentos peculiares, com histórias de vidas diferentes para levar até vocês e, claro, me incluo nisso com uma grande reflexão. Em todos os episódios que realizei em 2020, uma coisa ficou muito clara para mim destas pessoas que participam do projeto Reset Humano. Elas não vivem a vida por apenas vivê-la. Elas fazem valer muito, mas valer muito, viver a vida. E aqui vai meu carinhoso e grande respeito por estes entrevistados e por você que me ouve, que valorizam este projeto. Bom, quero agradecer você que me ouve e as pessoas que participam do episódio de hoje, pessoas que eu admiro, pessoas que eu respeito, pessoas que são do meu convívio pessoal. E aqui vai meu beijo carinhoso para você, Fernanda May, que é a criadora da Jornada Científica de Montanismo, que acontece no Rio de Janeiro. Meu amigo Abelardo Walsh, que é produtor de conteúdo, conteúdo outdoor, um grande filmmaker e também escalador. Meu amigo Rafa Heine, professor de escalada no Rio de Janeiro, aqui meu abraço. Cândida de Azevedo, com cada aventura especial, nos trouxe esse ano a sua experiência pelo Alasca, e outros lugares na Europa. Carolina Brazão, a melhor nutricionista, brinco sempre isso com ela, que é a melhor nutricionista dos montanhistas. Ela é uma pessoa que revolucionou muito a minha performance em montanha, devido ao seu grande conhecimento. Meu beijo, Carolina. Mariana Kifuri, um episódio muito especial que foi a psicologia do esporte. Aqui vai o meu beijo também. Luísa Galiza, sempre, com um destino diferente, sempre algo para levar na viagem, Luísa? Obrigado. Gão, um episódio fantástico que foi falar de amizade. Ele que faz parte de um grupo de amigos que se conhecem desde moleques. Tive a oportunidade de viajar com eles para o trekking do Fim do Mundo, onde eles me acompanharam. E então aqui, meu forte abraço, meu amigo. E a vocês, muito obrigado por ouvirem.
O projeto Reset Humano nasceu em junho, que tem como DNA o convívio com a natureza na montanha, que visa desenvolver o ser humano, dando um reset, aquela reinicialização, um botão, gerando aprendizado e assim desenvolver a nossa sociedade, impactando de maneira positiva e repassando para a natureza, para o meio ambiente, para a nossa casa, ou seja, o planeta Terra. Para 2021, o podcast vai ficar ainda melhor. Vou realizar algumas mudanças novas e promete mudanças que serão positivas, ampliando o projeto, com novos integrantes e uma série de novidades. Aguardem. E agora, vamos para o nosso bate-papo? Cuando tú me nombras sientes ganas, soy la nueva alternativa contra. A ordem de participação, das perguntas, das pessoas que estão neste podcast não tem ordem de importância, ela é aleatória. E a primeira pessoa que eu vou começar é com a Fernanda May. Aliás, ela foi a primeira a inaugurar o podcast, foi a primeira pessoa a participar, né? E ela é médica, ela é montanhista, é uma mulher fantástica, é a criadora da jornada científica de montanismo, é uma pessoa muito engajada, uma pessoa admirável e pensamentos sempre positivos e construtivos. O que faz você resetar, ou seja, reinicializar sua mente nos momentos difíceis do teu dia a dia ou de alguma experiência que você tenha com dificuldade? Bom, resetar a minha mente num período difícil, eu acho que eu aprendi muito cedo. Eu passei por vários momentos bem difíceis na minha vida. Na adolescência, a separação dos meus pais. Aos 15 anos eu trabalho fora. Depois a minha própria separação também não foi menos difícil. A morte dos meus pais, a última. Então, eu muito cedo aprendi, de alguma forma, a resetar minha mente. E eu acredito que eu faço isso porque eu acho que tanto momentos bons quanto ruins servem para a gente aprender alguma coisa. Quando a gente para refletir racionalmente, a gente aprende muita coisa durante um momento difícil. Então a gente tem que usar daquele aprendizado para os próximos. Então eu cada vez lido com momentos difíceis com uma maior facilidade, consigo resetar a minha mente mais facilmente. Eu tento usar aquilo sempre focando no que aquilo está me ensinando, do porquê aquilo pode estar acontecendo para mim e de como eu posso sair mais forte daquele momento. Então, eu tô olhando para um lado que às vezes eu deixava esquecido, que era a minha casa. Eu tenho trabalhado menos, então a minha vida tá um pouco mais desacelerada. O meu contato com a minha filha tá mais intenso. Eu tô olhando um pouco mais para mim, do que eu tenho que melhorar ou não. Então, eu acho que a gente vai usando esses momentos ruins e no momento em que você sente que ele tá saindo do controle, você tem que parar, respirar e pensar, mas disso tudo aqui, o que eu tô aprendendo? O que pode ser bom para mim desse momento ruim? Então, fazer com que o nosso caminho seja feliz, não só eu só vou ser feliz se eu conseguir isso ou aquilo. Não. Eu vou buscar aquele meu objetivo sendo feliz enquanto eu busco. E quando eu conseguir, melhor ainda. Então, eu acho que a gente tem que usar esses momentos para se fortalecer e ver o que a gente precisa melhorar, o que
a gente pode fazer daqui para frente para a gente lidar com isso melhor. Então, eu acho que esses momentos difíceis da minha vida inteira me ensinaram bastante coisa. Verdade, concordo com você. O que mais te atrai num desafio? Bom, eu adoro um desafio, mas eu acho que a vida é desafiante. E eu gosto principalmente de me desafiar, de tentar encontrar os meus limites, de saber até onde eles vão, até onde eu consigo ir. Mas isso também vem comigo desde de criança, inclusive para lidar com os meus medos. Então, um medo que eu tinha muito grande era de altura. Eu fazia trilha às vezes com meu irmão e ele tinha mania de chegar nas pontas e se debruçar. Isso ainda me dá uma certa angústia, mas nossa, eu não chegava nem perto. E hoje em dia eu escalo, eu faço alta montanha, mas isso foi uma questão de desafiar os meus limites. Eu falo que principalmente quando eu resolvi começar a escalar, e mais porque eu queria chegar em algumas montanhas que necessitavam de técnica de escalada. A princípio não era nem para eu virar uma escaladora, era para eu conseguir fazer algumas montanhas que tinham trechos um pouco mais técnicos, aprender melhor a segurança. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma lista grande de vias assim bem bacanas, com graduações até bem legais e que já fiz várias vezes. Mas eu falo que a escalada foi um grande desafio para mim. Eu vencer esse medo de altura e saber que eu posso fazer estando segura. Então, eu acho que o desafio, ele serve para a gente conhecer nossos limites e vencer barreiras. Porque eu falo que eu prezo muito pela segurança, sempre. Mas eu acho que você pode aprender a lidar com aquele medo e fazer de forma segura. Então, o desafio me move. Eu digo que ele está sempre me movendo. Então, quando uma coisa é desafiadora para mim, eu quero ir lá fazer. Mas para eu tentar encontrar uma forma de lidar com os medos e entender até onde eu consigo chegar. E aí, cada vez a gente vai se conhecendo mais, e isso é muito bacana, porque você vai entendendo como você consegue controlar, até onde você consegue controlar e até onde você consegue ir com eles. E você acaba se conhecendo melhor. Eu acho que o desafio te leva ao autoconhecimento. Então, eu tô sempre me desafiando. Eu acho que é uma forma de eu estar sempre em movimento. O Abel, como eu gosto de chamá-lo, Abelardo Walsh, é uma das pessoas que eu ganhei de presente nesse ano, uma pessoa que conheci na jornada científica. Fizemos muitas lives juntos, um trabalho sensacional, levando um conteúdo de qualidade para o mercado outdoor, onde falamos com algumas pessoas muito representativas, não é? E, claro, ele tem um olhar especial, ele participou do podcast, né, Olhar Outdoor, né, e nada como uma pessoa que convive no meio natural para trazer um olhar diferente. E assim foi o nosso podcast. Bom, pela minha experiência de vida, eu percebo que as pessoas têm muitos medos, e muitos medos que as travam. Isso as deixa estática, ou seja, elas não se movem em busca de vida, em busca de novas experiências. Eu, por exemplo, já me demiti sem ter emprego definido e também já viajei para uma expedição ou aventura só com a passagem de ida e sem tempo de volta, sem tempo de retorno. Te pergunto, quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto? Fala, Fred, prazerzaço estar aqui contigo. Cara, eu sou muito fã do seu trabalho e sou muito fã do seu podcast. O medo faz bem para a pessoa, sabe? Mas você tem que saber controlar
o seu medo para você não ficar na inércia. Então, é importante sentir medo e também é importante você controlar seu medo. Então, minha última vez que eu saí da zona de conforto, assim, eu sempre estou saindo da zona de conforto, mas acho que a minha última um grande desafio que eu passei foi agora. Sei lá, 15 dias antes da pandemia, eu fui contratado pela Spot Brasil para apresentar vídeos para o canal do YouTube deles. E isso para mim foi um grande desafio, sabe? Eu estava na zona de conforto, porque minha vida inteira eu fiquei por trás das câmeras, em várias funções que eu já trabalhei. Mas quando eu fui contratado pela Spot, foi que desafio. E aí, cara, eu abracei. É oportunidade, sabe? Porque eu falo o seguinte, a oportunidade bate na tua porta tão baixo e se você não conseguir escutar o batido dessa porta, cara, você deixa passar. E às vezes isso te dá uma guinada na vida que você, deixou passar e o que acontece? Não tem como saber se seria uma coisa boa ou ruim, você tem que tentar fazer. Então eu acho que a zona de conforto é uma zona ruim para você não tem nenhum tipo de aprendizado ali. Você começa a ter aprendizado quando você sai da zona de conforto. Eu sei que você trabalhou em excelentes empresas e tem um olhar especial. E tenho a curiosidade de saber o que significa olhar para você através de uma filmagem. Eu acho que uma filmagem, um olhar fotográfico, um olhar documental, é muita sensibilidade que você tem, sabe? Então, e assim, é um grande desafio, porque você, às vezes, é responsável em documentar uma história belíssima e você tem um tempo de produzir aquilo, que é a gravação, que às vezes você tem um tempo muito corrido, e às vezes você também tem um tempo curto de edição, sabe? Você às vezes tem a proposta do filme, do vídeo institucional ou documentário, é tantos minutos ali, e você tem que conseguir extrair o melhor da história da pessoa naquele tempo ali de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Modéstia à parte, eu consigo resumir uma boa história naquele tempo proposto. Isso eu acho que é uma coisa que eu sou bem abençoado, eu consegui extrair o melhor daquela pessoa naquele tempo. E eu falo, cara, eu sou um cara que gosta de contar histórias através da lente, né? Através da filmagem. Contar a história de outras pessoas. Você, para trabalhar num ramo desse, você tem que ser um cara paciente e escutar a história, sabe? A vida outdoor é um caminho sem volta. Eu falo que é um caminho sem volta. Você, quando é mordido pelo bichinho da natureza, você não quer mais outra coisa. Sempre trabalhei com filmagem, mas depois, e sempre fui do mundo outdoor. Sempre tive essa vivência ao ar livre, desde criança, sei lá, com 5, 6 anos de idade. Já acampava com a minha mãe. Minha mãe tinha um terreno na região dos Lagos do Rio de Janeiro e nunca construiu nada lá. Minha mãe comprou terreno com dificuldade de construir alguma coisa e ficou lá parado. E aí um dia ela falou, vamos lá acampar, passar o carnaval lá. Foi uma vivência outdoor, eu estava no gramado, ali no terreno, e foi uma coisa inesquecível para mim. Então, assim, eu tenho essa vivência toda. Mas a partir do momento que eu comecei a filmar, você aumenta a sensibilidade, sabe? Porque você consegue... Primeiro, você consegue escutar a natureza, né, cara? Com muito mais profundo, sabe? Você consegue escutar todas as nuances do som da natureza, o silêncio da natureza, sabe aquele silêncio? Os barulhinhos. Depois que eu comecei a filmar, eu comecei a apreciar ainda mais todos esses momentos pequenos, assim, ainda mais esses momentos pequenos, uma borboleta voando, uma formiga carregando uma folha, o peso da folha em relação à formiga. E filmar isso para mim é incrível. Então, conseguir estar no momento certo na hora certa e fazer aquela filmagem, cara, dali para mim é ganhar na Mega Sena para mim. O Rafa Heine
é uma das pessoas com quem, nesses últimos tempos, nesse período de isolamento, onde eu mais conversei sobre montanhismo. Falamos de competências que valorizam um trekker, valorizam um montanhista. E é uma pessoa fantástica, com uma rica história, né, muito conhecido na escalada. É uma pessoa que tem um grande respeito. E agora trago um pouquinho desse trecho, desse episódio onde nós conversamos. Rafa, por que será que as pessoas de hoje pensam muito em felicidade, mas pouco fazem para alcançá-la? Estamos perdendo a conexão com a vida e a natureza, Rafa? O ser humano, né, vindo de toda a sua história aí de revolução industrial, tecnológica, acabou se afastando muito da natureza, muito do divino e do sagrado, cara. Então, como a gente costuma falar, o meu Deus são as montanhas, a natureza. É por elas que eu me oriento, que eu sigo minha vida. Então, hoje em dia, você vê muita gente pensando em felicidade, mas em felicidade, digamos, com frases prontas, empacotadas. Então, a galera faz muito pouco para alcançar essa felicidade, porque a felicidade não é um serviço, não é um produto, né? Não é uma frase que você posta no Instagram. A felicidade vai aparecer quando a gente encontrar o propósito, quando a gente achar tudo aquilo que faz a gente levantar de manhã com alegria e fazer sem pensar. Para mim, é aí que mora a felicidade. Quando aquela coisa que eu faço me traz brilho nos olhos, arrepia meu braço. E como eu estou fazendo agora, eu amo ajudar as pessoas. Vocês vão até achar loucura, mas eu estou respondendo agora com o olho cheio d'água. É o propósito, ajudar o próximo. No meu caso, através do montanhismo, das escaladas, né? Então as pessoas estão procurando a felicidade, mas estão procurando felicidade sem propósito. Então a conexão com a vida e a natureza traz a gente para o essencial, para o mais simples, e aí a gente vai ver o que realmente a gente precisa para ser feliz, né, cara? Para alcançar essa tal felicidade. Para mim, a felicidade é viver na natureza, é viver livre, por eu ser uma pessoa inquieta. Então, isso para mim é a felicidade. Eu, desde cedo, aprendi muito com o esporte que pratiquei. E pratico até hoje. Virou filosofia de vida, né? O montanhismo, no meu caso. E, através dele, tive grandes ensinamentos para a vida. E te pergunto, Rafa, com toda a sua experiência, quais os ensinamentos e competências que aprimoramos e aprendemos na escalada da vida? Ou a escalada para a vida? Cara, a escalada em rocha é um esporte fantástico para você desenvolver hoje uma coisa que é um tesouro, né, tanto para a vida pessoal das pessoas como para a vida profissional, e está muito em moda, né, nessa busca por felicidade, por autoconhecimento, que são as soft skills, né, as habilidades, digamos, finas, habilidades sociocomportamentais. Então, toda vez que você escala uma montanha ou aprende a escalar, a primeira coisa que você aprende na escalada é o foco, né? Você tem que prestar atenção uma vez, duas vezes, revisar, tá sempre atento, porque ao seu lado tem um fiscal que nunca dorme. O nome dele é gravidade. Então, como a gravidade não dorme, a partir do momento que você tirou os pés do chão, você está em outro mundo. Então, cada nó feito, cada fivela apertada, cada procedimento tem que ser muito bem pensado. E quando a gente está na altura, vai ter outra coisa que a gente vai aprender a tomar decisões, a nos comportar sob pressão.
né? Pressão é a altura que eu estou me movendo, é um vento que dá na montanha durante a escalada, é o tempo virando, é dificuldade técnica, é o tipo de rocha. Tudo isso faz a gente ficar mais pressionado. Sabendo que você está trabalhando com pressão, você parte para o terceiro, que é trabalhar em equipe. Enquanto eu estou escalando, tem uma pessoa operando a minha segurança, que eu não posso nem olhar para ela se está certo, porque eu estou tão focado. Aquele momento é tão intenso, cara. Quando eu estou ali naquele lance difícil, que eu confio. Simplesmente é confiar, é o trabalho em equipe. E já que a gente desenvolve o trabalho em equipe, a gente vai cair para duas grandes competências, né, cara? Que é a autoliderança. Quem eu levo para escalar, se eu estiver guiando, tem que saber se virar sozinho longe de mim. Faz um nó aí, desarma a ancoragem, né? Tem um sistema de comunicação, às vezes em algumas paredes eu não vejo quem está dando segurança. Então eu conto que essa pessoa sabe desmontar a ancoragem, sabe tirar sua fita de autosseguro e ela vem até mim. E eu conto também que durante a descida, que eu vou descer primeiro para guiar o rapel, para ver as condições, que lá em cima ela vai montar tudo certinho, sua corda no freio, e desça corretamente com segurança. Então a gente vai desenvolver também tanto a liderança, o cara que tome decisão no nome do outro, como a autoliderança. É delegar, né? Com uma pessoa com autoliderança eu delego mais funções para ela, ela me ajuda mais. E juntos, nesse trabalho em equipe, né? Através de pequenas metas que na escalada nós falamos que são as enfiadas, cordadas, né? Ou esticões de corda, a gente vai à meta final, que eu costumo falar para os meus alunos, que em algumas escaladas, ou na maioria delas, é a metade do caminho, que é chegar no topo. A outra metade é tomar a decisão de como vamos descer, né? Que pode ser descido por caminhada, após chegar no cume, ou em certas vias, em certas paredes, eu vou ter que proceder pela técnica aí de troca de corda pelas proteções, que é o rapel. Então, o que eu costumo falar é o que a gente faz na escalada, a gente adapta e a gente vai fazendo na vida. Que quanto mais eu repito esse procedimento, eu fico treinado a sempre proceder daquele jeito. Então a escalada muda a pessoa e ensina muito ela. Vai dar grandes ensinamentos que, se ela prestar atenção, ela vai aplicar na vida dela e ela vai ser muito vitoriosa. A Cândida é uma daquelas mulheres que não são poucas, são muitas, mas predestinada a realizar um bom desafio, a engrandecer a sua vida na convivência com a natureza, uma excelente biker, sempre um pensamento inteligente, agregador e reflexivo. Pudemos estar juntos num grupo esse ano ainda, no Trekking do Fim do Mundo, né? Aliás, foi minha última expedição antes da pandemia e foi excepcional. Fizemos o circuito de 5 dias em 3 dias, com meio a nevasca, chuva, vento, pouquíssimo sol, mas quando saiu deu muito valor. E esse episódio foi muito bom, muito bom. Uma pessoa que tem uma experiência se aventurar no Alasca, em alguns países da Europa. Fica aqui. Mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Por que temos tão poucas pessoas usando bike em cidades? A questão da mobilidade humana é algo que me intriga, porque eu acho que é muito mais fácil tu ir de bicicleta, mais rápido, mais fácil de tu achar um lugar para estacionar do que de carro. Claro que existe a questão de tu tá fazendo um exercício físico, então ela vai exigir fisicamente de ti, mas é muito mais tranquilo tu te movimentar com a bicicleta ou a pé. Mas eu acredito que o grande motivo porque tão poucas pessoas usam as bicicletas em cidade é um pouco cultural. O poder público ele incentiva mais o uso do automóvel em razão de questões econômicas, no meu ponto de vista.
Então, muita gente não usa bicicleta por comodidade, por não querer fazer o exercício físico, e também por, acho que, uma falta de incentivo, porque a gente vê lá fora tantas cidades que usam a bicicleta bem mais que os carros, e ela vem toda de uma questão cultural. Eu acho que no Brasil falta esse incentivo, tanto do poder público quanto de entidades privadas, de incentivar o uso da bicicleta. E até mesmo a questão financeira, né? Incentivar também, diminuir impostos, fazer com que a aquisição de uma bicicleta seja mais barata também. Eu sei que você já enfrentou nevasca durante 3 dias, quando a travessia era de 5 dias, como por exemplo em Navarino, no trekking do Fim do Mundo. E também sei que enfrentou tempestade de areia e passou por derramamento de lava, sem falar que fugiu pedalando, porque tinha um urso correndo atrás. Pode contar um pouco para os nossos ouvintes esta experiência aqui no Reset Humano? Pois é, eu gosto um pouquinho de uma aventura. E essas que tu pontuaste, acho que foram as mais desafiadoras. E eu acredito que em todas elas, assim, eu sempre visualizei eu ultrapassando aquele desafio. Acho que esse foi o ponto principal, assim, de eu conseguir vencer esses desafios, essas surpresas que aparecem no caminho, né? A primeira foi no Alasca, né, em que no primeiro dia de pedal, estava eu e meu namorado, veio um urso na nossa direção e a gente estava com o bagageiro da bicicleta quebrado, então foi uma surpresa e um desespero. Mas quando eu estava programando a viagem para o Alasca, a coisa que eu mais queria era ver o urso, né? E ver o urso grizzly, que é o mais feroz deles e o maior também. E a coisa que eu mais pedi, eu dizia, gente, eu quero ver o urso, eu quero ver o urso. E quando eu vi o urso e a gente tava naquela situação ali desesperadora, porque a gente não conseguia nem subir na bicicleta para pedalar, a gente não tinha muito o que fazer, em vez de me dar medo, me deu uma felicidade. Eu lembro que eu ficava olhando para aquele urso e o Marcelo dizendo, meu Deus, né? E agora o que nós vamos fazer? E eu ficava olhando, apreciando, feliz, com um sorriso no rosto. E eu só pensava assim, não vai acontecer nada. Ele é um urso, ele tá no lugar dele, quem tá errado somos, quem não tá no lugar certo somos nós, mas tudo vai dar certo. E no fim tudo deu certo, porque uma caminhonete acabou parando perto da gente e pedindo pra gente entrar dentro da caminhonete. Eu não consegui entrar dentro do carro, porque eu queria ver o urso. E o urso, ele chegou muito perto de nós, mas ele cruzou a rodovia e tomou outro rumo. Então foi um dos momentos mais especiais dessas viagens que eu fiz. E outro ponto bem complicado também foi lá em Navarino contigo, né, Fred? Que a gente pegou uma nevasca bem grande. Mas também eu mentalizei que eu ia chegar no final, a gente acabou tendo que encurtar, fazer o trekking em menos dias por causa da nevasca, então era pra gente ter feito em 5 e acabamos fazendo em 3 dias por causa do tempo mesmo, do clima. E eu acho que no meio da natureza o que mais a gente tem que respeitar é o clima, né? Não dá pra gente querer ter todo dia bom, não dá pra não querer chuva, a gente tem que respeitar e fazer aquilo que a natureza nos permite, aquilo que o clima nos permite fazer. Então, em Dentes de Navarino, a gente acabou acampando um dia a mais em um dos campings, porque para esperar o tempo melhorar, né? No fim, foi uma estratégia boa, porque permitiu com que a gente terminasse o trek, por mais que a gente tivesse que fazer mais etapas no mesmo dia, mas a gente terminou super bem, foi super bem assistido por ti, né, Fred? Eu tive bastante medo num dos passos, mas tu sempre deu muito apoio para que eu conseguisse
para que eu conseguisse vencer o Passo Virgínia. Mesmo com o vento batendo na cara, fazendo a gente cair, muita neve, muita confusão, a gente acabou, todo mundo saiu bem, terminou bem o trekking. E na Islândia, assim, eu passei um perrengue bem grande, assim, eu acho que foi dos 3 o evento que eu mais, assim, tive medo, porque a Islândia, o tempo é bem maluco, ele troca de estação, todas as estações se passam no mesmo dia, venta muito, muito forte, o vento também troca de lado o tempo inteiro. Nossa, é uma confusão, o clima é algo bem, bem louco na Islândia. E dos dias, quando eu estava indo do sul pro sudeste, eu passei numa área que era uma troca, a parte mais quente da Islândia para a parte mais fria. E ali num vale eu peguei uma tempestade de areia e eu não tinha o que fazer, porque eu estava no meio do nada, eu não tinha qualquer lugar para me abrigar, para me proteger. Então eu levei toda a tempestade de areia na cara mesmo. E o meu rosto era a única parte que estava exposta, então machucou bastante, machucou um dos meus olhos. E eu tive que ter paciência, eu empurrava um pouco a bicicleta naquilo que eu conseguia, parava para descansar, porque era bem difícil empurrar a bicicleta contra o vento, eu estava sozinha. E eu levei umas 2 horas e pouco para conseguir sair daquele lugar, sair da tempestade de areia. Então foi um desafio bem grande, eu me assustei muito, eu realmente me assustei, assim, foi um momento de um pouco de descontrole emocional. Mas que no fim, assim, com calma, com paciência, visualizando eu saindo daquele lugar e tudo melhorando, eu consegui vencer esse obstáculo. A Carol é um dos presentes da vida, né? A Carol é uma pessoa que é uma amiga pessoal, mas também é uma nutricionista excepcional e que ajudou a revolucionar a minha performance nos últimos tempos, né? E ganhei a importância de valorizar como é fundamental você ter uma alimentação adequada ao seu corpo, ao seu jeito de ser e principalmente ao que você pratica, né? E tornar isso um fator positivo e favorável a viver a vida, né? Carol, como eu sempre digo, você é uma das melhores nutricionistas, para mim a melhor nutricionista dos montanhistas. Vamos pro bate-papo. Bom, o comportamento alimentar está diretamente relacionado à nossa cultura, à sociedade em que vivemos. Nossa relação com a comida, clima, ecologia, aspectos biológicos, idade, sexo e econômicos. Nós somos o que comemos ou somos muito mais que esta afirmação? Olha, Fred, essa afirmação ela é bem conhecida, né? Nós somos o que comemos. E por muito tempo eu acreditei que ela era de fato muito verdadeira. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo os meus cursos, congressos, fui me atualizando, a gente veio percebendo, quando eu falo a gente porque já é um consenso isso, né, basicamente, que nós não somos só o que nós comemos, mas sim o que nós temos a capacidade de digerir, porque o processo é muito maior do que só mastigar, né? Então, como que está a nossa digestão, como que está a nossa absorção desses nutrientes também, né? Então, nós somos o que nós comemos, digerimos e absorvemos, e isso é muito comum no consultório, algumas deficiências nutricionais, algumas situações de baixa imunidade, de alteração de flora intestinal, de pessoas que têm muita azia, por exemplo, ou que tomam remédios, né, inibidores de bomba de próton para diminuir azia estomacal, queimação, e essas pessoas têm muito problema na parte digestiva e absortiva, então nós somos muito além do que nós comemos, né? Então imagina que isso já seria um problema, um possível problema comendo certo. Imagina quem come mal, né?
fica bem complicado e impacta, né? O alimento é quem nutre as nossas células. E se nós temos saúde celular, se nós temos saúde de vida mesmo, nossa mente funciona muito melhor, nós dormimos melhor, nós raciocinamos melhor, enfim, tá tudo conectado, né? Não tem como a gente dizer que não. Os seres humanos são animais onívoros, podendo consumir tanto alimentos de origem vegetal como de origem animal. E no processo evolutivo da nossa espécie, encontramos a descoberta do fogo e confecção de instrumentos. Passamos a caçar e introduzimos a agricultura. Modificamos a forma de nos alimentar inicialmente como era obtido. Te pergunto, se o planeta possui recursos suficientes para prover alimentos a todos os seres humanos, o básico, por que tanta gente passa fome? Olha, esse é um tema no mínimo curioso, né, Fred? Porque se nós formos pensar no Homo sapiens, né, o nome das cavernas, na época de caçadores-coletores, a alimentação era basicamente caça, era carne e gordura. Então comia-se uma ou outra fruta sazonal que encontrava pelo trajeto, não tinha ainda domínio de fogo para comer raízes, por exemplo, então isso foi sendo introduzido depois. E existem algumas teorias, né, algumas linhas de raciocínio de que a nossa imunidade, a nossa saúde começou a se deteriorar basicamente após a agricultura, né, com a introdução dos grãos, que basicamente são fontes de carboidrato, alguns têm um pouco de proteína, mas basicamente são carboidratos, e também com o sedentarismo que veio, né, na época de senhor feudal, e a época que realmente o ser humano começou a estabelecer residência fixa, né, e eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade do lidar com a fome. Então hoje a gente fala muito do protocolo de jejum intermitente. Eu sou apaixonada, inclusive, pelo jejum intermitente, mas existem pacientes que não toleram, às vezes, ficarem 12 horas, 14 horas, 16 horas sem comer. E hoje, quando a gente pensa em passar fome, lógico, existem situações onde as pessoas têm baixa renda ou estão em países que realmente a fome é um problema, mas se a gente tirar isso de cenário e pensarmos nas pessoas mais próximas, né, existe uma diferença muito grande entre o passar fome e entre o comer loucamente, boca nervosa, sem necessidade. Então hoje eu diria que as pessoas, de uma maneira geral, sentem um pouquinho de fome e já saem se entupindo de comida. E lógico que é insustentável isso a longo prazo, né? Nascem pessoas todos os dias e infelizmente o ser humano não aprendeu ainda a lidar com a velocidade do nosso crescimento versus a proteção da natureza e fica insustentável. Então, quando a gente foca a alimentação muito em carboidrato, e a gente está falando de arroz, feijão, tapioca, pães, massas em geral, doces, chocolate e afins, muitos desses carboidratos são de alto índice glicêmico e isso gera uma hiperglicemia, a pessoa fica satisfeita rápido, né? Com um volume razoável, porque normalmente não precisa mastigar muito bem esse tipo de alimento, e as pessoas hoje em dia esqueceram que elas precisam mastigar, né? Então elas comem um volume rápido, se saciam rápido, mas depois a hipoglicemia vem. Então eu brinco que tudo que sobe rápido demais, desce rápido demais, né? E aí é onde vem a boquinha nervosa. Então a pessoa vai na cozinha, belisca um pedaço de pão com alguma coisa, daqui a pouco, 1h30, 2 horas, ela já tá com fome de novo. Então quando vê, a gente tem um lado comendo demais e um lado comendo de menos, né? Que é realmente as pessoas que não podem, que não têm acesso. Mas eu acredito que boa parte foi nesse cenário. E além disso, a gente tem também muito desperdício, né? Acho que quando o ser humano se distanciou da caça e ele vai ao mercado e a carne está embalada, bonitinha, com a música do Pão de Açúcar, o cliente mais tocando de fundo, na empolgação muita gente leva a comida para casa e às vezes na hora de comer está satisfeita ou acaba deixando estragar na geladeira. Então, além disso, a gente tem muito desperdício e talvez até uma falta de respeito, né, pela vida que foi ceifada ali para alimentar alguém que não foi alimentado no final das contas. A Mariana Kifuri
Foi uma grata indicação, não é? E onde nós fizemos um episódio que eu julgo muito importante, que é a psicologia do esporte, que trabalha a força mental, mas não só a mente, né? Tem todo um contexto, ou seja, foi um episódio muito rico. E aqui uma pequena amostra da mente desta pessoa que entrou para o meu circuito de amizades. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana. Por isso, disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Mariana, eu te pergunto, podemos confiar na nossa consciência? Essa pergunta é boa, né? A gente tá acostumado a acreditar que todas as nossas decisões, elas são conscientes, elas são racionais, elas são fruto de algumas horas, alguns minutos de reflexão, mas na verdade existem alguns estudos, existem estudos neurocientíficos, estudos comportamentais que demonstram que a nossa decisão ela é pouco consciente, né? Ela geralmente é resultado de muitos fatores, de uma história de vida, das nossas experiências anteriores, que não necessariamente elas estão na nossa consciência na hora que a gente toma a decisão, né? Então, é difícil essa pergunta, né? A gente pode confiar na nossa consciência? Não necessariamente. Eu acho que o ser humano, ele é um dos poucos, na verdade ele é o único, né, animal no mundo que consegue trazer à luz, trazer à consciência o que afeta o comportamento dele, né? Então nós temos esse poder, porém a gente explora pouco. E por que isso acontece, né? É uma vantagem evolutiva nossa. O nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia aqui no corpo. Então, se a gente tivesse que ser consciente todos os momentos, tudo que a gente faz, a gente ia gastar uma grande quantidade de energia. Então, a gente aprende a automatizar alguns comportamentos. Então, na verdade, não, assim, a nossa consciência, ela é limitada, né? Na história do montanhismo, do trail running, escalada em rocha ou gelo, temos grandes atletas. Alguns posso tranquilamente chamar de máquinas. E te pergunto, o ser humano vem antes do atleta para a psicologia do esporte? Você é bem psicóloga agora, né? Mas o que é o ser humano, né? Então a gente tá chamando o ser humano aqui dos sentimentos da pessoa, de como que a pessoa se constitui, mas de forma geral, sim, o ser humano vem antes do atleta, antes da gente ter qualquer tipo de realização, qualquer tipo de relacionamento. Somos humanos, né? Nascemos, vivemos, temos a nossa história, temos os nossos sentimentos, temos as nossas emoções, os nossos desejos. E o esporte, para muitos que trabalham com isso de forma profissional, mas para muitos também é uma paixão. Então o esporte, ele é parte, né? Ele é um dos desejos, ele é uma das conquistas, ele é uma parcela ali da vida da pessoa. Então o ser humano influencia o atleta, né? O ser humano, ele precede o atleta, porque o atleta, ele é só uma das personalidades, ele é só uma das facetas daquela pessoa, né? Então o trabalho, né, o difícil é fazer com que o atleta, que é essa pessoa, né, que tem essas emoções, tem essa personalidade por trás, consiga entregar para o esporte a sua melhor versão. Então, esse é o desafio, assim. A Luz é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, né? É uma pessoa que saiu de fora da caixinha, né? Ou da zona de conforto, que a gente chama de um trabalho estável,
para viver também de natureza e viver uma aventura na vida, né? Ela é criadora do projeto Leve na Viagem, né? Ou seja, sempre com bom destino, uma boa energia, sempre positiva. E o bate-papo, esse bate-papo foi riquíssimo, né? Aqui uma pequena amostra apenas, vale a pena conferir também o episódio dela, né? É isso aí, vamos lá. Se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E gostamos de realizar tantas coisas que não fazemos. Você concorda com esta frase? E por quê? Concordo plenamente com isso, Fred. Eu acho que muitas vezes a gente faz o que a gente não gosta por necessidade, né? Agora, eu acho que também, algumas vezes, a gente acaba fazendo o que não gosta por necessidade de autoafirmação, ou por querer agradar o outro. E quanto mais a gente percebe que a gente está fazendo o que a gente não gostaria pelo outro, eu acho que mais a gente cresce, né? E começa a ter escolhas mais assertivas e fazer o que de fato a gente gosta. Então eu acho que tem tanto essa questão da necessidade quanto a questão da autoafirmação. E por que a gente faz tanta coisa, na verdade, por que a gente gosta de tanta coisa e a gente não faz? Eu acho que pelo medo da mudança, pela inércia, pela zona de conforto. Eu acho que muitas vezes a gente sonha, a gente deseja, a gente gosta de uma série de coisas, mas a gente não faz porque é difícil a gente ir para o desconhecido, é difícil a gente encarar a mudança, né? É difícil a gente olhar de frente um desejo e bater o martelo e decidir que vai atrás dele. Então eu acho que por medo a gente deixa de fazer muitas coisas. E hoje em dia, depois da minha experiência de escolher largar o serviço público e correr atrás de um sonho, que era viver de viagem, eu olho para trás e vejo que foi a escolha mais fantástica que eu já fiz na vida e também, com certeza, deve ter sido uma das mais difíceis. Mas a gente não pode se travar, né, diante da dificuldade do medo. Eu acho que quanto mais a gente consegue usar o medo e a dificuldade como uma força propulsora, eu acho que mais a gente é feliz, mais a gente fica realizado. Então, por mais que a gente tenha mais atitude para fazer mais as coisas que a gente gosta, e mais identidade para que a gente faça menos coisas que a gente não gosta. Viajar nos traz muitas alegrias. Colecionamos momentos felizes e nisso nos provoca um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. O que é felicidade para você? Você é feliz? É uma pergunta complexa, né, Fred? O que é felicidade para mim? Olha, hoje em dia eu acho que eu vejo a felicidade mais como um processo mesmo. Até pode parecer clichê, mas aquela velha frase de que felicidade não é uma chegada, felicidade é o caminho, né? Hoje em dia eu enxergo isso, eu vejo muita beleza no trajeto, no caminhar. Então, para mim, felicidade está nas pequenas coisas, está nas pequenas realizações, nas pequenas alegrias, no aprendizado de pequenas dores. Então, eu acho que felicidade é tirar o melhor daquilo que você está vivendo. E eu acho que, pensando assim, de alguma forma, é como se eu sempre estivesse feliz, mesmo em momentos difíceis, de dor, enfim, que todo mundo passa. Se eu conseguir olhar o lado positivo daquilo, eu vejo felicidade naquele estado. Então, para mim, felicidade é tirar o melhor das coisas naquele momento. E se eu sou feliz, eu sou muito feliz, eu não posso reclamar. Hoje em dia eu sou ainda mais feliz do que eu já fui, justamente por conta de tudo isso que a gente está conversando, né? Que é essa minha escolha, esse trajeto que eu percorri. Eu sou muito feliz com o caminho que eu tenho traçado, com as minhas escolhas. Eu tenho estado muito feliz. E eu acho que de alguma forma eu tento muito passar
essa felicidade no trabalho, né? Ou seja, na produção de conteúdo do Leve na Viagem, e isso acaba contagiando outras pessoas. Isso é muito gratificante. É óbvio que eu também tenho problemas e questões, como qualquer outra pessoa, mas eu acho que a felicidade é muito mais do que as nossas dores e os nossos problemas, né? Se a gente consegue, de fato, ver como ela permeia a nossa rotina, a nossa vida, a gente consegue ser feliz, eu acho que com menos, sabe? Acho que a felicidade está na simplicidade. Gão, meu amigo, falar de você é falar de amizade, é falar de sabedoria, é falar de união, é falar de espírito livre, né? Foi muito gratificante poder conhecer você, e fizemos algumas coisas em montanhas, como Serra Fina, na Mantiqueira e o trekking do Fim do Mundo, e falarmos de amizade, né? Você que faz parte de um grupo muito, muito bom, um grupo histórico que eu considero na minha jornada, e com certeza estão em algumas páginas do meu futuro livro, né? É um exemplo de que a amizade precisa ser praticada sempre, né? Eu sempre digo isso. Vamos praticar a nossa amizade, ou seja, vamos praticá-la agora nesse episódio também. Para que ter amigos? Qual o valor de uma amizade? Fred, acho que para se viver uma vida plena, alegre, mais leve, todos nós precisamos muito ter amigos. A verdadeira amizade nos ensina, nos apoia, nos critica, nos motiva, nos acompanha nos momentos mais importantes de nossas vidas, né? Sejam eles momentos bons ou momentos difíceis. Então, o valor de uma amizade, eu acho que a amizade tem um valor inestimável. É como se a gente tentasse, de repente, achar um valor pro amor ou para a saúde. Acredito que seja impossível mensurar o valor desses sentimentos, né? Porém, todos são extremamente necessários na nossa vida. Se um deles faltar, nossa vida não estará completa. Gão, quando chegar a sua partida desta jornada pela Terra, como você quer seguir? Fred, eu quero seguir viajando. Me leve para qualquer lugar desse universo. Quero ver a Terra lá de cima. Mas agora falando sério, eu gostaria, na hora da partida, de olhar para trás e bater palma, sabe? Agradecer tudo isso que eu vivi e não ter me arrependido de nada. Se não vivi alguma coisa é porque não era para mim, né? E aos meus amigos, queria muito agradecer por tudo que vivenciamos juntos e também fazer um único pedido: que não se esqueçam de mim, nunca, jamais. Que continuem juntos nessa jornada, contando as mesmas histórias, as mesmas piadas, brindando a vida do mesmo jeito, que em algum lugar eu vou estar lá rindo com vocês, como sempre. E na hora que subir aqueles 2 dedos de colarinho no copo, certamente um deles vai falar: era assim que ele gostava. Si una cosa no puede existir la otra, y lo saben. Así que debo decirles desde el fondo que realmente agradecemos esa complicidad. Você que acompanhou este podcast com
melhores momentos de 8 participantes que estiveram comigo no segundo semestre. Espero que tenham gostado. E se você gosta do projeto, compartilhe. Ele é ouvido em 22 países, tendo Estados Unidos como grande audiência e alguns países da Europa, além da América Latina, apesar de ser ouvido na Ásia também. Se você gosta do projeto e se identifica, busque nas redes sociais o Reset Humano. Ele está no Instagram, está no LinkedIn, no Facebook e também numa playlist especial no YouTube, no perfil Fred Duclerc Expedição. E aí, se você gosta, curta, comente. Quando você comenta e quando você salva ou compartilha, o algoritmo das redes sociais valorizam como um conteúdo importante. Então, se você gosta, curta, compartilhe, comente e salve ou indique via WhatsApp para os seus amigos. Bom, estamos chegando, praticamente entrando na semana de Natal. Lembrando só que semana que vem, dia 26, eu farei o Top 5 e falarei com 5 dos tops de entrevistas no Reset Humano. E aí um conteúdo especial, um conteúdo e uma interação diferente. Aqui vai meu grande abraço a todos, bons ventos e uma ótima semana. Obrigado. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestra vibración se complementa. Lo que tienes te hace falta y lo que tengo te hace ser más completa.